O velho homem, Romanos 6,6, ele cita o seguinte, que é necessário que todo ser humano saiba que o seu velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que essa pessoa nunca mais viva escravo do pecado, escravo da natureza. Por que não vai mais ser escravo desta natureza chamada pecado ou vida de Adão, ou natureza de Adão, ou natureza do filho da ira de Deus? O velho homem é uma natureza que foi colocada no homem lá no Éden, quando Adão e Eva não creram na palavra de Deus e comeram do fruto. E daí em diante, toda a humanidade, primeiro, ganhou a natureza do pecado. Isso trata-se de uma árvore, Mateus 15:13, da qual Deus não plantou. E esta árvore é produtora de pecados. Mas, em Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado no mundo. E assim por diante. Ali entrou o pecado. Portanto, dentro de cada ser humano está embutido, foi-lhes imputado por natureza o pecado. E essa natureza chamada velho homem, portadora do pecado, eu não estou dizendo atos, eu estou dizendo natureza. Dali em diante, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Todos os homens foram tornados culpados. Nascemos culpados. Nascemos com uma natureza pecaminosa. O velho homem trata-se da nossa natureza pecaminosa. Eu não estou dizendo a natureza terrena que contém pecados. Pecados são tratados pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado, ou natureza pecaminosa, ou velho homem, ou ainda natureza de filhos da ira, esta natureza só é tratada pela morte do homem ou da mulher, do ser humano, espiritualmente, quando ele crê que ele foi crucificado com Cristo. Na morte com Cristo, que na verdade aquela morte não é dele, porque ele nunca pecou, é a minha morte. Por isto que, antes de eu experimentar a minha morte, eu preciso saber que eu fui atraído no corpo de Cristo na cruz, e lá na cruz eu morri. Aquela morte é minha. É em meu benefício. Por isso que algumas pessoas dizem, Jesus morreu por mim. É verdade.
Ele morreu em meu favor, em meu benefício, para que eu pudesse crer que eu morri. Não somente em meu benefício apenas, mas a minha morte nele definiu a minha eternidade com ele para sempre. Natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo. Como trata-se do velho homem, o pecado, natureza de Adão. Agora, depois que ele nos deu fé para que pudéssemos crer na nossa morte, em nossa ressurreição juntamente com ele, Cristo torna a nossa vida. Então, nós deixamos de estar em Adão com a natureza pecaminosa, o velho homem, o pecado e uma natureza culpada e condenada. Foi crucificado com Cristo. Mas ele nos ressuscitou. Juntamente com Cristo, Deus, o Pai, nos ressuscitou. Efésios 2,6. E ali nós ganhamos a vida de Cristo no nosso espírito. Ao invés de natureza pecaminosa, natureza santa. Ao invés do velho homem, é o novo homem criado segundo Deus. Ao invés da velha criatura, agora ele é nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas temos ainda a natureza terrena, a nossa alma, sentimentos, emoções, a mente, a vontade, que agora, pela vida de Cristo no nosso espírito, estará nos aperfeiçoando ou santificando aquilo que está sujo ainda em nós. E todos nós temos ainda esta natureza terrena suja, contaminada pelo pecado. E ali há a manifestação. Se não for santificado, se não for entregue à morte, estaremos praticando pecados. Não mais pelo velho homem, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, Romanos 6,6, e acabou. Mas nós temos agora no novo homem uma natureza para ser santificada, essa natureza terrena nossa deve ser santificada pela vida do Santo Jesus que habita no nosso espírito. É um processo. Por isso que em 2 Coríntios 4,10 ele diz, 2 Coríntios 4,10, eu quero conferir para eu não falar uma coisa que não está escrito. Trazer no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo, é 2 Coríntios 4,10, levando sempre, por toda parte, no corpo, o morrer de Jesus, aquilo que Jesus já levou à morte na cruz, e ainda nós não experimentamos a morte desse pecados, porque o pecado já foi crucificado com Cristo, ainda não em nós. Nós precisamos trazer isto como realidade na nossa vida. Esse texto, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Manifeste, porque a vida de Cristo já existe, já está. Como em Adão foi imputado o pecado, em Cristo na cruz foi amputado o pecado e imputado em nós a natureza santa. Foi imputado em nós a vida de Adão. Mas quando fomos crucificados com Cristo, foi
amputado de nós a vida de Adão e imputado pela ressurreição a vida de Cristo. Aí nós podemos dizer, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé, pela minha união no Filho de Deus, ou do Filho de Deus, porque a fé é dele, ele que nos dá. Jesus é autor e consumador da fé, né? Porque ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que texto maravilhoso é esse, Jesus maravilhoso. Ele nos recebeu na cruz, ele nos aceitou na cruz. E na ressurreição, como nós fomos ressuscitados com ele, Deus o Pai nos deu a vida do seu Filho Jesus Cristo e nos selou com o Espírito Santo para sempre.